Galera, o assunto vai ser um pouquinho sério. A gente vai falar um assunto bem polêmico nesse vídeo sobre a relação dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial com o regime militar no Brasil de 64 a 85. Esperem muitas informações, muitos debates históricos e venham me acompanhar nesse assunto polêmico, que tenho certeza que vocês vão gostar. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo nessa grande aventura histórica que está em todo o Brasil. Não podemos esquecer que o Brasil vivia também uma ditadura durante a Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo de Getúlio Vargas, que durou de 1937 até 1945. Essa situação fez com que muitos pracinhas, quando estivessem lá na Itália, adquirissem uma consciência política. Perceberam que estavam numa ditadura no Brasil e lá na Itália estavam lutando pela democracia. Contraditório, não? Ainda no fronte do histórico conflito em território europeu, um grupo de 282 militares escreveu um manifesto intitulado A FEB, símbolo vivo de união nacional. O documento caiu como uma bomba no mundo militar brasileiro, porque falava de democracia, e aqueceu o debate sobre a agonia do Estado Novo, que já estava em seus últimos dias. Veja a opinião do já falecido militar Erwin Riffel, de Guabiruba. O ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, estava com medo, porque nós lutamos pela democracia, que aqui também não tinha. Ele tinha medo que, quando nós voltássemos, íamos querer tomar o poder. Então eles trouxeram o regimento e mandaram os soldados para casa. Eles mandavam vir um regimento por vez para dar baixa. O conflito bélico teve um efeito interessante nas forças militares brasileiras. Até então, havia uma influência do modelo militar francês, e com toda a logística oferecida pelos Estados Unidos, a partir então de 1945, o modelo norte-americano começa a se influenciar muito grande sobre o exército e a aeronáutica brasileira, o que obviamente terão consequências naturais no golpe de 64. Em 13 de março de 1964, o presidente do Brasil, João Goulart, anunciou no Rio de Janeiro as reformas de base, que foram vistas por alguns setores como aproximação ao comunismo, pois incluíam reforma agrária, limite do preço dos aluguéis e fim das escolas particulares. Esses mesmos setores, mais conservadores, organizaram no dia 19 de março a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Entre os dias 25 e 27 de março, eclodiu no Rio de Janeiro a revolta dos marinheiros, e o presidente não quis punir os insubordinados, ainda os anistiando. A situação fez com que também houvesse a troca do ministro da Marinha, desagradando ainda mais a cúpula militar na situação. No dia 31 de março, tropas militares, vindas de Juiz de Fora e também movimentando-se no Rio de Janeiro, em então estado da Guanabara, fizeram com que o presidente João Goulart fosse de Brasília para o Rio Grande do Sul, temendo que houvesse uma guerra civil. No dia 2 de abril, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência em uma sessão extraordinária e deu posse ao presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, como presidente da República. Este organizou as eleições indiretas, que no dia 15 foi eleito o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ex-pracinha da FEB. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi, então, o militar que serviu na Segunda Guerra Mundial que mais ascendeu a cargos públicos. Vários membros da FEB foram articuladores do golpe militar de 1964. Oswaldo Cordeiro de Farias, Humberto de Alencar Castelo Branco, Carlos de Meiramar, Rubens Restel, dentre outros. Mas nem tudo são flores. Muitos pracinhas foram perseguidos por colocarem ideias justamente opostas ao regime que estava vindo. Marechal Henrique Teixeira Lott, que foi um grande nome da política brasileira. Ele não aceitou o regime militar e por isso sofreu consequências muitas vezes em silêncio.
Lott, que já havia sido candidato a presidente em 1960, foi declarado inelegível para se candidatar a governador do antigo estado da Guanabara. Por causa disso, afastou-se da política em silêncio por não concordar com o regime militar e foi enterrado sem honras militares. Um dos casos mais emblemáticos foi do herói de guerra Kardec Leme, que na época do regime militar era coronel. Ele foi preso acusado de ser comunista e seu filho, na época adolescente, Luiz Carlos Teixeira Leme, também foi preso. Kardec Leme faleceu em 6 de novembro de 2018, prestando honras à democracia no Brasil e também salvando a pátria italiana do fascismo e do nazismo. Um dos casos mais famosos de perseguição do regime militar brasileiro a um herói da Segunda Guerra foi do aviador Rui Moreira Lima. Natural de Colinas, no Maranhão, Rui Moreira Lima foi piloto do primeiro grupo de aviação de caça, o famoso Sentapua, completando 94 missões nos campos italianos. Como comandante da base aérea de Santa Cruz, acabou se opondo ao golpe militar de 64. Por isso, durante o regime, foi preso por 3 vezes e perdeu a licença de voar por 17 anos. Na última prisão, encontrou também preso seu filho Pedro. Ambos foram acusados de ligações com comunistas. Rui Moreira Lima morreu em 2013, já reabilitado pelo governo e tendo sua patente colocada como tenente brigadeiro. Mudei de uniforme? Eu estou aqui com a boina vermelha porque eu vou falar de Apolônio de Carvalho. Ele que nasceu em 1912, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e foi herói da Segunda Guerra na França, também perseguido pelo regime militar brasileiro. Tá, galera, falei da boina francesa, mas esqueci de falar o seu significado e por que eu troquei de uniforme. É costume o de uso dos militares franceses, a boina vermelha, da Legião Estrangeira e também na Resistência. A boina francesa, ela vem lá da Revolução Francesa, o significado da liberdade. Inclusive a peça de acessório também de boutique e outras coisas, tá bom? Apolônio havia lutado na Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. Depois, foi junto com as Brigadas Internacionais para a França, onde então ingressou na resistência francesa, participando de diversas batalhas. Em janeiro de 1944, Apolônio vai se instalar em Nimes, onde organiza um ataque à prisão daquela cidade, libertando 23 militantes da resistência francesa. Ele foi condecorado com a Legião de Honra e é considerado um herói na França. Em agosto do mesmo ano, Apolônio de Carvalho participou das campanhas da libertação de Carnot, Albi e Toulouse. Na França, ele também conheceu sua esposa Renée de Logéry e veio com ela para o Brasil. Voltando ao Brasil, filiou-se ao PCB, apoiou o governo de João Goulart, também as suas reformas de base, e posteriormente, com divergências com o Partido Comunista, ele fundou o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que ficou em atividades clandestinas durante a ditadura. Foi preso em 1970 e trocado por um embaixador. Apolônio faleceu em 2005 e sua esposa Renée em 2018. Infelizmente, nós tivemos 2 pracinhas que foram mortos pela ação do Estado. José Mendes de Sá Roriz, Dilermando Melo do Nascimento. É difícil mensurar o número exato de pracinhas da Segunda Guerra Mundial perseguidos durante o regime militar brasileiro. 25.834 é o número total de brasileiros que foram ao fronte italiano. Depois da Segunda Guerra, muitos viveram uma vida anônima, não quiseram falar sobre o assunto, então é difícil conseguirmos englobar a totalidade de militares perseguidos e principalmente os heróis da Segunda Guerra. Foram ao todo 6.591 militares caçados, presos ou exilados durante o regime militar brasileiro.
Sim, gente, até o Fortunato, aquele que criou o emblema do Senta-Pua, do primeiro grupo de aviação de caça que combateu na Segunda Guerra Mundial. O regime militar brasileiro foi uma época de muitas contradições, paradoxos, e não cabe aqui fazer um juízo de valor. Estamos vivendo atualmente uma democracia, e o Brasil tem uma democracia atualmente forte. Os pracinhas lutaram pela democracia, lutaram por um mundo mais justo e fraterno, longe do nazifascismo. O importante é resgatar a história desses heróis e não deixar que regimes autoritários manchem a história de nossa nação.